Oi, pessoal, tudo bem? A prof, então, vai comentar com vocês um pouquinho da aula dessa semana, tá bom? Como vocês estão? Tudo certinho com vocês? Espero que sim, tá? Espero que estejam bem, conseguindo fazer as atividades direitinho. Vamos lá. Olha só. Essa semana, a gente está, então, na semana 28, né? A gente vai trabalhar com uma coisa muito legal da arte que se chama simetria. A simetria, ela é um dos atributos artísticos que os artistas utilizam ao longo da história, desde sempre, né? Os grandes artistas do mundo têm que entender um pouquinho de simetria e por isso que eu trouxe para vocês, porque vocês são grandes artistas, tá? As nossas habilidades, então, como assim a prof sempre traz para vocês, né? O recadinho da prof, a gente continuar se cuidando sempre. Então, nessa aula aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai conversar um pouquinho sobre essa parte de simetria e assimetria também, eu vou explicar o que é, tá? Então aqui, ó, objetos, animais, vegetais, os minerais, né? Tudo que está à nossa volta pode ser classificado como simétrico ou assimétrico. Simetria é quando as duas partes de um elemento, quando for dividido ao meio, são iguais. Olha que interessante, né? Isso é utilizado na matemática, na geometria, na gramática, na arte, na natureza e muito na arquitetura também, tá? O termo simetria, então, ele vem do grego, né? Sim é junto e metron é medida, tá? Isso que significa em grego. Sendo assim, esses elementos, então, eles são separados em partes e quando são sobrepostas têm o mesmo tamanho. É considerado, então, simétrico. Tá? Por exemplo, as asas de uma borboleta, né? Quando ela está com as asas abertas, nós dividindo ela ao meio, quando a gente juntar a borboleta com as asinhas fechadas, ela tem que ser exatamente igual em cor, em tamanho e em formato. Aí essa borboleta é simétrica. Entendem isso? Tá? Então, mesmo qualquer objeto que a gente pegar, né? Vamos supor aqui, deixa eu ver o que a prof pode mostrar para vocês, que dê um bom exemplo aqui. Até vamos pegar aqui um exemplo bem legal, tá? Bem fácil da gente conseguir ver. Vou mostrar de pertinho aqui para vocês. Estão vendo essa chave? Ela é simétrica ou não? Se nós dividirmos ela ao meio, a gente vai ver que ela não é simétrica, né? Ela tem esse lado que é diferente e ela tem outro lado que é diferente. Então, ela não é simétrica, ela é assimétrica. Certo? Vou pegar outro exemplo que é do nosso cotidiano também, tá? Pegamos o nosso celular, né? Se nós dividirmos o nosso celular ao meio e a gente analisar os dois lados, ele é simétrico ou assimétrico? Ele é simétrico, né? Ele é exatamente igual de um lado e do outro. Segundo alguns pesquisadores, a simetria ela é considerada um dos fatores que geram a beleza. Sabe por quê? Porque o nosso olho, quando a gente olha para alguma coisa, o nosso olho automaticamente ele busca a igualdade, a simetria e automaticamente o nosso cérebro considera belo algo que é mais simétrico. Olha que interessante. E isso a gente não pensa sobre isso quando a gente está analisando a simetria, quando a gente está no nosso dia a dia, olhando alguma coisa, um desenho, uma pessoa, o que for. A gente não é consciente, a gente não pensa assim, essa pessoa é mais simétrica, então eu considero ela mais bonita. Não é isso. Isso acontece automaticamente no nosso cérebro e os cientistas descobriram isso fazendo vários testes. Acabaram descobrindo, então, que o nosso cérebro compreende coisas mais simétricas
como mais belas do que coisas que não são simétricas, coisas que têm lados diferentes. Nosso cérebro não compreende com tanta beleza quanto coisas, pessoas, objetos que têm os dois lados iguais. Ok? Essa foi feita até vários testes, né? As pessoas tinham que dar... Isso foi feito com rostos, né? Foi no Reino Unido esse teste, né? Então, eles tinham que olhar para o rosto de uma pessoa e dar uma nota de 0 a 10, se era mais simétrico, mais bonito ou não. E depois eles cruzaram os dados. E os rostos mais simétricos foram considerados os mais bonitos. Ou seja, olhando para o rosto da prof, dividindo meu rosto ao meio, se eu analisar bem o meu rosto, eu percebo que tem diferenças, né? Um lado da minha boca é diferente do outro. O nariz também, um lado ele é um pouquinho mais aberto, o outro não. Normalmente no nosso dia a dia a gente nem percebe que a gente tem lados do corpo que tem diferenças. O nosso rosto, inclusive, se vocês pararem para olhar o rostinho de vocês, vão lá no espelho e observem o rostinho de vocês. Como há pequenas diferenças de um lado para o outro, tá? Eu percebo que os meus olhos também, um olho é um pouquinho mais fechado, outro um pouquinho mais aberto. A sobrancelha também, uma está mais alta, outra está um pouco mais baixa. Isso é normal, tá? A gente tem algumas assimetrias no nosso rosto também. Algumas coisas que são diferentes de um lado do que do outro, tá? Então, aqui. Assimetria, então, é o arranjo ou composição de um todo, dividido em duas ou mais partes que apresentam correspondência na forma e no tamanho, a partir de um eixo. Eixo, professora, o que é isso? Então, o eixo é essa linha que a gente está dividindo os objetos para olhar se são simétricos ou não, objetos ou pessoas. Quando eu falei para vocês que a gente dividiu a nossa chave ao meio, a gente criou uma linha imaginária no meio dela e essa se chama eixo. Quando eu divido o meu celular ao meio para ver se ele é simétrico, para olhar um lado e o outro, eu percebo também o eixo, porque é uma linha imaginária no meio. Isso a gente pode fazer quando a gente vai dividir uma folha no meio, a gente vai traçar, né? E essa linha fica visível. Mas quando a gente olhar objetos ou ambientes, aí a gente também faz essa linha imaginária, tá? Então, aqui, ó, na geometria, um objeto apresenta simetria quando se parece... deixa eu botar mais pra cima. O mesmo depois de uma transformação com reflexão ou rotação. O eixo na simetria é uma linha real ou imaginária que atravessa o centro de uma figura, objeto, pessoa, animal. Um exemplo de elemento simétrico são as figuras geométricas, tá? Mas nem todas as figuras geométricas vão ser simétricas, vão ser iguais de todos os lados, né? Então, nós temos como figuras simétricas o quadrado, o círculo, o triângulo, alguns exemplos aqui. E como é uma figura não simétrica também, a gente tem um exemplo para vocês terem uma noção. Como eu sei que ela não é simétrica? Se eu dividir ela ao meio, né? Vou traçar uma linha aqui. E eu vou sobrepor, dobrar um lado sobre o outro, eu vou ver que os lados são diferentes, né? Então, a gente vê que não é simétrico, tá? Na biologia, a biologia, então, pessoal, ela é o estudo da vida, né? Isso que significa biologia. Na biologia, todas as formas de vida a biologia estuda. A simetria consiste na correspondência ideal do corpo de uma planta ou animal em relação a um centro, um eixo ou um plano. Agora que você já sabe o que é simetria e onde ela está presente, nós vamos falar sobre os tipos, para que a gente conheça quais são. Reflexiva, tá? Vamos ver exemplos para que fique mais claro? Olha que legal. Tá? Desenhos reflexivos de simetria. Ela aparece na natureza quando a gente vê como se fosse um reflexo, né, aqui nesse objeto, né? Como ela é totalmente igual se a gente dobrar ela de baixo para cima, né? Ali também. Agora eu vou mostrar na natureza um exemplo para vocês. De simetria reflexiva. Olha essa fotografia que legal. As árvores refletem na água exatamente como está aqui, né? Olha que legal. Lindíssima essa foto. Aqui, perfeito, né? Olha que fotografia perfeita.
Essa é a simetria reflexiva. Na bilateral, também conhecida como simetria real, o eixo divide o elemento ou corpo em duas partes iguais. É o tipo de simetria usada na biologia para classificar os seres vivos, tá? Então, aqui tem alguns exemplos da nossa coruja. Olha a simetria perfeita aqui do rostinho da nossa querida coruja. Que fofa, que linda. Vamos ver aqui, ó, a classificação da simétrica do corpo humano, né? Isso é uma classificação biológica, tá, pessoal? Então, aqui, se vocês procurarem até em livros de ciências, essa classificação biológica da simetria do corpo humano está aqui, então, bem representada, tá? A simetria radial é utilizada também na biologia, classificando os seres vivos a partir de um eixo longitudinal. Esse é um exemplo legal da estrela marinha, né? E na simetria rotacional, se a gente então girar a figura em torno de um ponto, ela fica exatamente na posição original. Isso é muito interessante. Quer ver? Vou mostrar as imagens então juntos aqui. Olha que legal esse exemplo. A simetria de rotação. A gente girando dessa forma, ela vai sempre permanecer com o mesmo formato. Tá? Agora então vamos ver uns exemplos de simetria belíssimas. Uma das mais lindas que eu acho na natureza é a da borboleta, né? É uma perfeição absurda que a gente observou das asas de uma borboleta. Extremamente simétrico, né? A natureza ela é realmente perfeita. Mais uma vez aqui um elefante. Olha que legal essa. Simétrica, né? Por quê? Dividindo ao meio, a gente tem as mesmas formas de tamanhos iguais, proporções iguais nos dois lados, né? Olha essa aqui que linda. É uma ilusão de ótica essa imagem, né? Olha que legal. Parece também uma borboleta, ou parece o quê? Duas pessoas de frente? Perceberam que lindo? Essa aqui é um outro exemplo de simetria reflexiva. Observem que interessante. Parece uma boca, não parece? Mas, na verdade, é um livro aberto. Olha que legal. É uma outra ilusão de ótica também, e que traz a ideia da simetria reflexiva, como nós vimos antes lá no exemplo, tá? Aqui o tigre. Olha que interessante, como até as manchinhas são praticamente iguais dos dois lados, gente. Que fantástico, né? A joaninha, até as pintinhas se repetem na mesma posição. Tem uma mandala maravilhosa aqui. Vários exemplos. Olha, mais uma simetria reflexiva. A simetria reflexiva é uma das mais bonitas de a gente observar, né? Mais um exemplo. Essa borboleta azul que é linda, que a gente tem muito aqui na nossa região. Na arquitetura, né? A arquitetura, a simetria é essencial para a beleza de um prédio, de uma casa, de qualquer lugar. A simetria ela é um item essencial na arquitetura para que a gente tenha o olhar a uma casa, a uma ponte, a um prédio, e que a gente sinta que aquele prédio é belo, né? Isso é super importante. Olha que incrível. O que é simetria nesse caso aqui? A gente tem torres dos dois lados, a gente tem mais torres dos dois lados, a mesma quantidade de janelas dos dois lados e arcos, a porta central, as mesmas quantidades de abóbadas na lateral. Então, isso é simetria, né? Uma divisão igual. E também a gente tem tanto a simetria arquitetônica aqui, né? Quanto a simetria reflexiva. Mais um exemplo da arte. Outro exemplo, e esse é muito interessante, apesar dela ser uma escultura abstrata, ela é simétrica, olha que incrível. Se nós dividirmos ela ao meio, a gente vai observar que ela é simétrica. Isso é muito interessante. Aqui mais um exemplo da arte. Então, as atividades serão impressas, né, pessoal? E em seguida, a prof vai fazer o vídeo junto com vocês, com a parte prática, para que a gente tenha uma ideia de como fazer, tá ok? Ficamos por aqui, então, agora, na parte teórica. Em seguida, a prof vai voltar com um novo vídeo da parte prática para vocês. Combinado, meus amores? Até daqui a pouco, daí a gente vai fazer juntos, ok? Para que vocês fiquem mais tranquilos. Um abraço para todos vocês.